Guatupê, 4 de maio de 1990. Palestra proferida pelo Dr. Roberto das Chagas Monteiro, aos oficiais e alunos oficiais desta academia, sobre o tema Gerenciamento de Crises. Senhor comandante, senhores integrantes do corpo docente desta academia, senhores alunos, senhores convidados, é para nós, da Polícia Federal, uma honra estarmos aqui presentes nesta academia para tratar de um assunto tão palpitante, de um assunto tão importante na atual conjuntura brasileira. É também uma grande honra, principalmente porque esse tipo de trabalho soma-se à indispensável cooperação que deve existir entre todas as polícias brasileiras. Haja vista que os nossos objetivos são os mesmos e nada mais importante do que somarmos esforços através da cooperação. O gerenciamento de crises, como eu disse, é uma novidade no Brasil. O Brasil viveu um período de uma calmaria social durante o chamado período revolucionário, iniciado em 1964. E, nessas condições, poucos foram os casos de crises no estrito senso desta expressão registrados naquele período. Havia todo um aparato policial e todo um aparato de segurança que não incentivava esse tipo de evento. Com o advento da democracia, com o advento da plenitude democrática, houve um recrudescimento das chamadas situações de crise, fazendo com que a polícia brasileira, de um momento para outro, se visse diante de uma situação para a qual não estava adredemente preparada. O Departamento de Polícia Federal, ao tomar conhecimento desta situação, procurou se aparelhar, procurou se preparar, ou, como se diz na linguagem militar, se aprestar para fazer face a esse tipo de crise. E o nosso diretor-geral, através de uma instrução normativa de 1988, a instrução normativa número 8 daquele ano, ele traçou os rumos da Polícia Federal com referência ao gerenciamento de crise, ao dispor nos itens 3 e 4 do artigo 5º daquela instrução sobre o papel da Polícia Federal no gerenciamento de situações referentes
ao apoderamento ilícito de aeronaves, dizendo aquele artigo que competiria à Polícia Federal assumir o comando das operações policiais até solução final, nos casos de apoderamento ilícito de aeronave. Mas, além disso, procurou o Departamento de Polícia Federal se abeberar de conhecimentos doutrinários junto à Academia Nacional do FBI. E quando para ali fui enviado, naquele mesmo ano de 1988, tive como uma das minhas missões estudar a disciplina denominada Gerenciamento de Crise, a fim de que, aqui voltando, pudesse repassá-la não só ao Departamento de Polícia Federal, mas também a outras organizações policiais. Porque, conforme veremos no transcurso dessa palestra, importa que haja, no gerenciamento de crise, uma uniformidade doutrinária, uma uniformidade de tratamento. É necessário que as polícias usem a mesma linguagem, que o gerenciamento de crises não seja uma torre de Babel, cada um com uma doutrina diferente, cada um com um jargão diferente, o que, se acontecer, só trará malefícios para uma exitosa solução das chamadas crises. Então, com esse objetivo de unificação de doutrina, nós fizemos esse curso e estamos, através de palestras, transmitindo, numa síntese possível, os conhecimentos que nos foram ministrados naquele curso. O gerenciamento de crises nos Estados Unidos já existe há coisa de 2 décadas, em termos policiais. Hoje há, nos Estados Unidos, uma uniformidade de tratamento desse assunto. As polícias, embora haja muitas, tanto estaduais como municipais, como de condado, como as várias polícias federais, elas todas têm uma uniformidade de doutrina com relação à chamada crise. E a Academia do FBI mantém um curso específico sobre esse assunto, que é ministrado em 22 horas aula. Curso esse que nós procuraremos sintetizar nesta palestra através de um sumário, que é o seguinte: começando com uma introdução que nós já fizemos, passemos ao tratamento dos princípios básicos de gerenciamento de crise. Dá uma olhada aqui. No tratamento desse problema de gerenciamento de crises, é muito importante que, antes de começar propriamente o assunto, nós enfatizemos a necessidade de que o assunto deve ser tratado a nível policial de uma maneira profissional. É um assunto que, dada a sua dificuldade, ele não pode ser tratado através de soluções amadoristas. Nós definiríamos crise de uma maneira sintética como sendo um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da polícia
a fim de melhor assegurar uma solução aceitável. Essa é a definição de crise dada pela Academia do FBI. Observem os senhores que, através de negrito, nós enfatizamos a expressão da polícia, ao dizermos que o gerenciamento de crise exige uma resposta especial da polícia. Senhores, somos todos policiais. Qualquer crise, o responsável pela solução é a polícia. Não é a mídia, não é a imprensa, não é o padre, não são os parentes das vítimas ou dos sequestradores. A obrigatoriedade de solucionar o problema é nossa. O problema de crise é um problema da polícia. Não permitamos, pois, que outros solucionem um problema que é nosso. Façamos nós o nosso serviço. Dentro desse conceito, nós apresentaríamos umas características essenciais da chamada crise. A primeira delas é que a crise se caracteriza por uma compressão de tempo, uma urgência. Todo e qualquer evento crítico, dada a sua natureza, ele necessariamente põe o executivo de polícia e aqueles a ele subordinados numa situação de compressão de tempo. Num espaço muito curto de tempo, tem-se que decidir se negocia, se não se negocia, se atira ou se não se atira, se paga o resgate ou se não se paga o resgate, porque os causadores do evento crítico fazem exigências e é da própria dinâmica do fato fazer com que o tempo seja um componente colocado em termos bastante exíguos para as tomadas de decisão. Então, a primeira característica de uma crise seria essa, seria a compressão de tempo ou urgência. A seguinte seria a ameaça de vida. Não há crise sem que haja ameaça de vida. Toda crise, ela se caracteriza por uma ameaça de vida dentro da doutrina. Até mesmo quando a própria vida em jogo é do causador do evento crítico, ainda aí nós teremos uma crise. Suponhamos, alguém sobe no alto de um edifício e quer se suicidar, está tentando se suicidar. Esse elemento não está causando mal a ninguém. O único que está com a vida potencialmente em perigo é ele. Aí teremos um evento crítico, que há de ser gerenciado pela polícia. Então, a segunda característica do evento crítico é a ameaça de vida. A outra característica é que há uma necessidade de uma postura organizacional não rotineira. Os que somos policiais já há algum tempo, estamos acostumados a que a dinâmica policial se siga numa rotina, uma prisão em flagrante, uma ocorrência, um acidente de trânsito. Nós seguimos aquilo como que maquinalmente acostumados que estamos àquelas rotinas de trabalho, mesmo quando há eventos mortos. Mas, quando ocorre uma situação de crise, imediatamente a organização policial se vê diante de uma situação não rotineira. Temos um banco onde houve um assalto e
no desenlace desse assalto, nós tivemos aprisionamento de reféns. Os elementos estão com os reféns e estão fazendo determinadas exigências. Neste momento, o executivo de polícia ou qualquer policial está diante de uma situação não rotineira. Porque entre ele e o criminoso existem vidas inocentes em perigo. Mesmo que não existam essas vidas inocentes, exemplificando o caso típico que citei há pouco, do elemento que quer se suicidar. O papel da polícia aí é tentar salvar a vida dessa pessoa. Ela está, a polícia, diante de um evento não rotineiro. Não é todo dia que a gente vê pessoas que querem se suicidar do alto do edifício. A outra característica seria a necessidade de um planejamento analítico especial e a capacidade de implementação. Deflagrado o evento crítico, nós nos vemos diante de uma necessidade de analisar o evento. O que houve? Quantos reféns existem? Quantas pessoas envolvidas no evento, quantos bandidos, vamos usar a expressão, estão controlando? Que armas estão usando? Qual o tipo de objetivo, isto é, se eles estão dentro de um banco, se estão dentro de um navio, se estão dentro de um avião? Ou seja, há necessidade de toda uma análise do evento para se tomar a decisão. E essa análise, ela é enormemente prejudicada pela falta de informações. Nós tivemos, há bem pouco, mais precisamente no dia 13 de novembro do ano que findou, uma crise no presídio de Piraquara, da qual vamos, vez por outra, nos reportar ao longo desta nossa conversa. E é possível que muitos, ou alguns dos que aqui estejam, tenham participado, direto ou indiretamente, daquele evento, do qual eu fui solicitado a presenciar como observador, como orientador, uma pessoa que conhece alguma coisa a respeito do assunto. E se alguns dos senhores se recordar daquele evento, vão lembrar que uma das grandes dificuldades nossas foi justamente a falta de informações. Até o final do evento, nós realmente não sabíamos quantas armas de fogo tinham os elementos. Isso só para citar um exemplo. E qualquer crise, a coisa tem essa conotação. Esse planejamento, ele precisa de informações. Vou usar franco atirador? Vou usar a SWAT? Vou negociar? Eles estão armados realmente com aquelas armas que dizem possuir? Há alguém ferido já? Lembrando mais uma vez aquele evento de Piraquara, nos momentos finais do desenlace, nós realmente não sabíamos se ele realmente já tinha ou não executado alguém. Teve uma hora lá que eles puseram fogo no colchão para dizer que haviam incendiado um dos reféns. Então, esse planejamento analítico do evento é enormemente prejudicado pela falta de informações. É também prejudicado pela mídia, que sempre se faz presente nesse tipo de caso. A presença da mídia
num evento dessa natureza, causa um constrangimento natural entre os policiais. O homem, apesar de ter modernamente, aquela tendência natural pelas luzes da notoriedade, ele não se sente à vontade na frente de luzes, de câmeras. Ele não se sente à vontade diante de repórteres que estão quase que, digamos assim, fiscalizando o seu trabalho. Isso causa o quê? Uma queda da capacidade de análise. E também, além da presença da mídia, aquele chamado tumulto de massa que sempre ocorre em eventos dessa natureza. São os curiosos, são os familiares dos envolvidos, toda uma gama de pessoas que se dirige para aquele chamado ponto crítico e que só contribui para dificultar esse planejamento analítico especial que aquele evento exige. E além disso, há uma necessidade de fazer esse planejamento e de implementá-lo. E essa implementação, ela vai depender muito, aí a importância do que nós estamos fazendo, vai depender muito de existir, atrás do homem responsável por aquele gerenciamento, uma doutrina. Por que é que nós, policiais, ao pararmos um bandido na rua, agimos com a maior tranquilidade? Porque temos atrás de nós uma doutrina que diz: arma na mão, manda o elemento botar as mãos numa parede, se houver nas proximidades, abre as pernas, dá uma geral. A maneira de fazer, o método está respaldado numa doutrina. Então, pode haver incidentes, mas esses incidentes são naturais de qualquer profissão. Contudo, nós temos atrás de nós uma doutrina que nos ensina, pelo menos uma teoria, a dizer, a saber quais os passos a serem tomados naquela situação. No caso de uma crise, a existência de uma doutrina facilitará enormemente as tomadas de decisões e os passos a serem seguidos pelo responsável pelo gerenciamento daquele evento crítico. Então, o policial que está tranquilo na sua rotina e repentinamente recebe uma notícia de que um banco está sendo assaltado, de que há reféns, ele tem uma doutrina que lhe ensina que medidas deve tomar de imediato, ele com toda certeza terá muito maior probabilidade de acerto nas suas decisões do que um outro policial que não possua atrás de si esse respaldo doutrinário. E finalmente, há uma necessidade nessas situações críticas de umas considerações legais especiais. No evento dessa natureza, surge uma porção de considerações de natureza legal. Problema de estado de necessidade, no sentido penal da coisa. Problema de legítima defesa. Problema de responsabilidade civil, e ela existe. Nós temos o caso recente daquele policial em São Paulo que, num evento crítico, ao disparar a arma, ele acertou o bandido e acertou também a refém. Com toda certeza, meus senhores, a família daquela refém entrará com uma ação civil contra o Estado para indenização. Então, entra no momento de
se gerenciar uma crise, considerações legais dessa natureza. Ó, se fere alguém, tem a responsabilidade civil. Ó, tem o problema da legítima defesa, tem o problema do estrito cumprimento do dever legal, tem o problema da ordem recebida, né? A ordem superior hierárquica. Ele recebeu ou não recebeu ordem para dar aquele tiro. E antes mesmo de se tomar uma decisão daquela, a doutrina tem que preparar o homem para uma situação. Talvez esse tipo de situação não seja tão comum entre os senhores, policiais militares, que seguem uma linha hierárquica muito rígida. Mas, por exemplo, os que somos policiais civis, como é meu caso, policial civil federal, nós temos uma certa independência. O homem, ele, às vezes, ele pode tomar certas decisões e nem sempre necessariamente ele precisa de uma ordem para isso. Provavelmente aquele homem que lá atirou naquele evento, aquele PM que atirou naquele bandido e acertou também a moça, ele deve ter recebido uma ordem. Eu tenho toda certeza que ele deve ter recebido uma ordem. Já se tratasse, por exemplo, de uma polícia civil ou de uma polícia federal, eu acredito que talvez ele tivesse tomado aquela decisão, poderia ter tomado sem uma ordem. Evidentemente, pode acontecer. No quadro de policial militar, no quadro do exército, com a corporação militar, coisa é bem mais difícil de acontecer. Contudo, são considerações que devem ser levadas em conta antes do evento crítico. Ordem de atirar, só quem pode dar é fulano, o comandante do teatro de operações. Ordem de invadir, só o comandante de teatro de operações. Usar ou não usar a força letal, nós chamamos a força letal a chamada SWAT ou grupo especial, qualquer coisa dessa natureza, só quem pode decidir isso é o gerente da crise. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas dentro de uma situação de crise, nós temos estas características especiais. A compressão de tempo, a ameaça de vida, isso é essencial, e a necessidade de uma postura organizacional não rotineira, a necessidade de um planejamento analítico especial e a capacidade para a implementação dele, e, finalmente, a necessidade de considerações legais especiais. A mais importante dessas considerações legais, sem dúvida nenhuma, é aquela consideração de quem está encarregado de gerenciar a crise. Não é um problema só brasileiro, não. O americano tem até uma frase para isso. Who is in charge? Quer dizer, quem é que está encarregado? Qualquer evento dessa natureza, sempre há pelo menos duas organizações policiais envolvidas e até outras organizações que não são polícias. Se temos, por exemplo, um caso de Piraquara, que nós presenciamos, havia ali um juiz de execuções penais, porque ele era competente, haja vista que os presos estão numa situação legal de subordinação a ele. Havia o pessoal do presídio, os guardas penitenciários, que eram chefiados por alguém, não propriamente pelo diretor, que estava como refém, mas por alguém que fizesse suas vezes. Havia a polícia militar ali presente, responsável pela segurança externa do presídio. Havia a presença da polícia civil. Havia a presença do departamento penitenciário. Tá? Então nós tínhamos ali, e havia também alguém mandado pelo secretário de segurança como observador, até também com poderes para decisão. A grande problemática, não sei se há alguém aqui que tenha presenciado, no início que a gente sentiu foi isso. Quem é que dá ordem? Quem é que manda? Até que no fim impôs-se a figura do juiz e ele disse, não, quem vai tomar a decisão aqui sou eu e eu é que vou fazer. Então, um grande problema, quando surge uma crise, quem é que é responsável? É um avião, vamos dizer, apoderado no ar e pousa no aeroporto contínuo. Quem é responsável pelo gerenciamento dessa crise?
Isso é a grande questão. E não é só no Brasil. Em qualquer país, mesmo nos Estados Unidos, há sempre superposição de competências. E isso é um grande problema. Porque dependendo do tipo de crise, às vezes aquilo é até puxado para cima em termos de tomada de decisão. Suponhamos um avião de pessoas comuns, é a Polícia Federal que vai resolver. Mas se entre aquelas pessoas, vamos dizer, tiver um chefe de Estado estrangeiro, quem é que vai tomar essa decisão? É o nosso superintendente da Polícia Federal? É o doutor Tuma, lá em Brasília? Com certeza que não. Isso vai talvez até chegar até um nível presidencial para tomar um tipo de decisão com relação àquele evento crítico. Então, como nós vemos, uma das considerações legais mais importantes é essa sobre quem está encarregado. Então nós vamos passar agora ao que seja crise. O conceito de crise nós vimos as suas características essenciais e vamos ver os objetivos. Mas antes definamos o que seja gerenciamento de crise. Definimos crise. Agora, o que seria o gerenciamento de crise? É o processo de identificar, obter e aplicar os recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução de uma crise. Os senhores podem ficar tranquilos com referência a anotações, porque eu vou, ao final dessa palestra, colocar as transparências à disposição do comando para xerocopiá-las e distribuir para os senhores, de modo que não há necessidade de fazer anotações do conteúdo das transparências. Vejam bem, o trabalho do gerenciamento de crises, ele não é apenas gerenciar o problema na hora, mas é, antes de tudo, a antecipação e prevenção. Ao fazermos um tipo de trabalho como nós estamos fazendo agora, nós estamos nessa chamada fase de pré-confrontação, como nós vamos ver mais adiante. Estamos fazendo o trabalho de prevenção. Nós estamos já gerenciando crises, na chamada pré-confrontação. E aqui nós teremos uma descrição do que seria o gerenciamento de crise. É um processo racional e analítico de resolver problemas baseado em probabilidades. Trata-se de uma ciência que deve lidar sob uma tremenda compressão de tempo com os mais complexos problemas sociais, econômicos, políticos, ideológicos e psicológicos da humanidade, nos momentos mais perigosos de sua evolução, isto é, quando eles se manifestam em termos destrutivos. Vejam bem, qualquer pessoa tem seus problemas. O maluco lá que tem seus problemas domésticos, seus problemas existenciais. O problema dele não nos interessa, nem interessa ao gerenciamento de crise. Até o momento em que aqueles problemas se manifestam de uma forma destrutiva. No momento em que ele sobe lá no edifício para querer se atirar embaixo, esse homem passou a ser protagonista de uma situação de gerenciamento de crise. Então aquele problema psicológico passou, naquele momento em que aquele problema passou a ter aquela potencialidade destrutiva, é justamente no momento em que esse elemento passa a participar do universo do gerenciamento de crise. E isso qualquer problema, um problema social, elemento pobre, sem comida, sem isso, sem aquilo, resolve invadir uma terra, tudo bem, até aí não é problema de gerenciamento de crise. No momento em que ele, além de invadir a terra lá, ele usa alguém como refém para obter uma determinada exigência do governo, aquilo está se manifestando de uma forma destrutiva. Passa a integrar o universo do gerenciamento de crise. Nós
darmos continuidade ao nosso trabalho, de fazer duas perguntas muito importantes. A primeira delas, por que a capacidade de gerenciamento de crises é necessária para todas as organizações policiais? Três razões. A primeira delas, a responsabilidade. Nós somos policiais e nós temos uma responsabilidade civil no exercício da nossa função. Quando nós trabalhamos eficientemente e o nosso trabalho está dentro de padrões aceitáveis, o Estado não pode ser responsabilizado por qualquer evento danoso decorrente daquela nossa ação. Mas se agimos com negligência, imprudência ou imperícia, nós seremos, e o Estado, consequentemente, será responsabilizado civilmente. Eu citei aqui, está anotado aqui, o caso Downs versus Estados Unidos. Foi um caso famoso de uma família que ingressou com ação de indenização na justiça contra a União Americana, contra os Estados Unidos, em virtude de uma crise mal gerenciada, segundo a família, pelo FBI. E ao final, a família teve realmente que ser indenizada em razão da morte, do passamento de uma dos seus familiares naquela crise. Então, como há uma responsabilidade, há necessidade de que o elemento de polícia tenha capacidade de gerenciar a crise eficientemente. Outra razão, a crise é não seletiva. Ninguém está imune a ela. E ela é também inesperada. Quem diria, meus senhores, que a facata Goiuerê iria, há 2 anos passados, ser palco de uma das crises mais, vamos dizer, mais famosas na crônica policial brasileira. O delegado lá, responsável pelo Goiuerê, ou comandante do destacamento daquela cidade, não sei nem se a cidade tem destacamento policial, poderia jamais ter imaginado, né? O capitão aqui está confirmando que tem um destacamento, mais uma companhia, né? Poderia imaginar que ali em Goiuerê haveria uma crise daquela natureza. Então a crise é não seletiva. Aqui na academia nós podemos, de um momento para outro, estar diante de uma crise. O cidadão aí está insatisfeito com o país e tal, resolve subir lá na caixa d'água, vou pegar veneno aqui, qualquer coisa dessa natureza, tá? Então está-se diante de uma crise. Ela não é seletiva e ela é inesperada. Ela é inesperada. Então, se nós temos uma capacidade de gerenciamento de crise, evidentemente nós vamos facilitar esse gerenciamento. Então, qualquer homem de polícia, desde o mais alto executivo ao elemento de rua, o elemento de ação, o elemento de contato com a criminalidade, deve, esse pessoal, ter um conhecimento ter uma capacidade de conhecimento a respeito de gerenciamento de crise. E também a ação da mídia. Por quê? Já falei sobre a ação da mídia. A mídia, principalmente numa conjuntura democrática como a nossa, ela tem o efeito de não só colocar, como eu disse, os policiais numa situação difícil, vamos dizer, de performance, de desempenho, mas também ela coloca os erros sob lentes de aumento. Aquele evento de São Paulo, em que morreu a moça, em que falei há pouco, ele não teria a repercussão que está tendo, não fosse a ação da mídia, não estivesse a mídia ali presente. Então, qualquer dos 140 milhões de cidadãos, parece que agora já são 150 milhões de brasileiros,
pode ver, através da telinha, a ação do policial. Aquilo é examinado em replay, com slow motion e tudo mais, e se pode, num momento de frieza, de tranquilidade de um gabinete, se analisar uma ação que nós sabemos foi deflagrada em questão de segundos e muitas vezes não se teve nem muito tempo para se decidir. Então, essa ação da mídia, nas conjunturas como a nossa, democrática, faz com que haja uma necessidade ainda maior de estarmos preparados para gerenciar esses eventos. E uma outra pergunta aqui. Por que o gerenciamento de crise exige estudos e treinamentos especiais? Primeiro, as características da crise causam estresse. Nós que participamos daquele evento, nós vimos como as pessoas que estavam no posto de comando, no PC, estavam nervosas, estressadas. E que um dos elementos, a certa altura do evento, já quando a coisa já estava quase se decidindo, o evento caiu no choro. Descontrolou-se completamente. Desestabilizou-se emocionalmente. Resultado do quê? O estresse. Então, causa estresse. O estresse reduz a capacidade de desempenho. Quem não nos diz que aquele policial, se ele tivesse em condições normais, né, de seu equilíbrio psicológico, talvez sequer tivesse dado aquele tiro, né? Ou se ele tivesse dado, o tivesse feito com mais precisão. Então o estresse reduz a capacidade de desempenho, não só no homem de ação, mas também no homem de decisão. Quem decidiu tomar aquela atitude, né, decidiu sob estresse. Depois, o gerenciamento de crises é uma complexa tarefa de resolução de problemas. Estamos a todo momento resolvendo problemas. Entrega-se ou não se entrega o armamento que está sendo pedido pelos bandidos? Troca-se ou não se troca refém? Oferece-se ou não se oferece a viatura que ele está pedindo? Transige-se ou não se transige? Usa-se ou não se usa a força letal? Então, a todo momento, estamos tomando decisões. E, finalmente, os resultados da incompetência profissional podem ser imediatos numa crise. Enquanto que, durante um reide policial, lá aprende e tal, a gente pode cometer algum erro e aquilo pode ser depois consertado, seja através dos autos de prisão flagrante, seja através da sindicância que depois vai ser feita, ou até depois com ações posteriores, a gente pode consertar aquilo, né? E os males não serem amenizados, os resultados serem amenizados. Numa situação de crise, os resultados da incompetência podem ser imediatos. Se você não sabe atirar, atirou errado, matou outro, aqui o efeito é instantâneo e imediato. Então, por essa razão, ou por essas razões, o gerenciamento de crise exige estudos e treinamentos especiais. Não só do homem de SWAT, mas do negociador. Não só do negociador, mas do próprio comandante do teatro de operações, ou qualquer executivo de polícia que possa, de um momento para outro, se ver envolvido numa situação dessa natureza. Nós temos aqui, seguindo o nosso sumário, estamos nos objetivos do gerenciamento de crise. E os objetivos são dois. Os senhores podem ver aí. Preservar vidas e aplicar a lei. Somente isso.
de crise visa a preservar vidas e aplicar a lei. E nós colocamos esses dois objetivos na exata ordem axiológica, isto é, na exata ordem de valores. Em primeiro lugar, preservar vidas. Qualquer um de nós, ao se vir futuramente diante de um evento crítico, deve estar imbuído do seguinte propósito: devo gerenciar esta crise de tal modo a que preserve as vidas que estão em risco. Depois fica a aplicação da lei. E nós podemos até citar casos em que essa doutrina é correta. A aplicação da lei pode ficar para depois. Nós tivemos aqui o caso de Goiôerê, que eu citei há pouco. Aparentemente totalmente exitoso para os bandidos. Foram embora, levaram dinheiro, levaram, né? Tudo bem. Aliás, desculpem, eu citei o exemplo errado. O exemplo que eu quero citar é um outro também ocorrido no Paraná, um assalto que houve ao Banco do Estado do Paraná em Londrina, se não me engano, no mesmo ano do sequestro de Goiôerê. Ali nós tivemos uma crise em que, ao final, os bandidos saíram inteiramente vitoriosos. E até nós, policiais, levamos uma malhação. E a Polícia Federal esteve lá também, na hora e tal, ficou lá para olhar. Senhores, todas as vidas foram preservadas. E o que é que aconteceu 2 ou 3 meses depois? Todos os bandidos foram presos. Então, ao se seguir essa ordem axiológica, primeiro se preservar a vida, depois se aplicar a lei, nós estamos inteiramente de acordo com os axiomas morais de uma sociedade cristã ocidental como a nossa. Deixe-se a aplicação da lei para depois. Vamos, em primeiro lugar, preservar a vida. O próximo tópico a nós, da nossa do nosso trabalho, da nossa exposição, seria classificação do grau de risco ou ameaça e níveis de resposta. Fatores que influenciam na classificação. As crises podem ser classificadas das mais diversas maneiras. Nós temos aqui uma classificação que é do FBI. Crise de primeiro grau, chamada crise de alto risco. Crise de segundo grau, chamada de altíssimo risco. De terceiro grau, a chamada ameaça extraordinária. E de quarto grau, a chamada ameaça exótica. Essa classificação pode parecer, inicialmente, como de objetivo meramente didático. O FBI, o que é que ele chama uma crise de alto risco? Ele dá um exemplo. Um assaltante de banco com uma pistola, sem reféns. Isso aí seria uma crise de alto risco. A chamada crise de altíssimo risco, que seria o segundo grau, de acordo com a transparência que foi mostrada, seriam 2 assaltantes de banco com shotguns ou metralhadoras
e 3 reféns. A ameaça extraordinária, que seria o terceiro grau, eles exemplificam como sendo 4 terroristas armados com armas automáticas e mantendo 80 reféns a bordo de uma aeronave. E, finalmente, o 4º grau, que é a chamada ameaça exótica, é o último grau. A ameaça exótica seria o caso, como o próprio nome indica, vamos dizer, alguém que chegue no reservatório de Curitiba e começa a fazer certas exigências. Se não pararem com tal obra, eu vou colocar Césio 137 aqui no reservatório de Curitiba. Ou alguém que sequestre um grupo de pessoas e diga, olha, se não me mandarem agora mesmo me tratar nos Estados Unidos, eu vou injetar sangue com AIDS nessas pessoas. É a chamada ameaça exótica. Uma ameaça, assim, fora do comum. Essa classificação, crise de alto risco, de altíssimo risco, ameaça extraordinária e ameaça exótica, não é uma classificação meramente didática. Ela tem, vamos dizer, razões doutrinárias para existir. Veja, a cada tipo de crise dessa, de alto risco, altíssimo risco, ameaça extraordinária ou ameaça exótica, vai corresponder um nível de resposta. Ou seja, uma ameaça de alto risco, usa-se para ela só recursos locais. Vamos dizer, o camarada está assaltando lá o banco. Então não precisa mobilizar toda a polícia para fazer isso. Manda lá um apatamo lá para prender esse pessoal antes. Um caso já de altíssimo risco, já exige recursos locais especializados. Isto é, o emprego de SWAT. Nós estamos empregando essa expressão SWAT, é uma expressão já clássica, o mundo todo já adota SWAT, são as iniciais de Special Weapons and Tactics, significa táticas e armas especiais. Então, o mundo inteiro, você falou SWAT, já sabe o que é. É um grupo treinado, nós vamos falar especificamente sobre isso mais adiante, para, vamos dizer, usar em choque, em situações de crise, para invasão, uso também de atiradores de elite. Nós vamos falar detalhadamente sobre a SWAT mais adiante. Então, uma crise de altíssimo risco, certo? Onde já há reféns, já tem necessariamente que haver um emprego de SWAT. Uma crise, uma ameaça extraordinária, precisaria desses recursos locais especializados e mais o recurso do QG, quer dizer, recursos que vêm de fora, recursos mais sérios, mais elevados. E, finalmente, uma ameaça exótica precisaria de todos esses recursos do nível 3 e mais os chamados recursos exógenos. Veja bem, o camarada está querendo botar Césio 137 lá na água de Curitiba. Tem que se arranjar alguém da Comissão Nacional de Energia Nuclear para orientar. Opa, esse negócio aí é Césio mesmo, troço é amarelo, será que é ou não é? Olha, a quantidade que ele tem, que extensão de dano pode causar. Quer dizer, o gerenciador de uma crise dessa natureza não pode prescindir da colaboração desses chamados recursos exógenos, recursos especializados. Se alguém com alguma bactéria especial tal, também tem que chamar um bacteriologista, uma pessoa que seja conhecedor profundo desse assunto para orientar as tomadas de decisões. E como é que nós fazemos essa classificação? Vejam bem, aquela crise que nós tivemos aqui, como os protagonistas, se a gente usasse
essa metodologia de classificação, o que seria o problema de Piraquara? Nós tínhamos 8 elementos, 8 presos, segundo constavam, estavam 2 com revólveres, os demais armados de estiletes, mantinham cerca de 50 pessoas presas, entre elas o diretor e o vice-diretor da prisão. O que é que nós teríamos? Nós tínhamos uma crise entre o altíssimo risco e a ameaça extraordinária. Quase uma ameaça extraordinária e mais do que um altíssimo risco. Para fazer face a isso, foi necessário recursos locais especializados, SWAT. A PM mandou o seu grupo especializado para lá. E se aquilo levou isso um pouco mais, em termos de gravidade, precisaria recurso de QG. Eu acho que até se chegou a certo momento, teve até gente da alta, chegou provavelmente do comando da PM, mas o coronel Caiuta, que é de uma certa hierarquia, já chegou então a participar. Então a crise que ficou quase como uma ameaça extraordinária. Nós, como é que classificamos uma crise? O que é que nos leva a fazer essa classificação? Já vimos por que nós classificamos. E dependendo da crise, vai haver um nível de resposta. Essa classificação, ela vai depender de uma coisa denominada elementos essenciais de informação. Ao se tomar conhecimento do evento crítico, nós precisamos classificar. E essa classificação vai depender de quê? Vai depender desses elementos essenciais de informação que nós vamos colocar aqui numa mnemônica. Seria BROA. Esses são os elementos essenciais de informação para a classificação do evento crítico. Ou seja, os bandidos, os reféns, o objetivo, isto é, o local, né, onde está sendo desenrolado, se é um avião, se é um banco, se é uma fortaleza, como foi no caso que nós tivemos aqui, e as armas. Os americanos usam um mnemônico semelhante, que eles chamam de show. Iniciais de subjects, que são os bandidos, hostage, que seriam os reféns, o objective, que seria o objetivo, e o weapons, que seriam as armas. Como esses elementos essenciais de informação influenciam na classificação? Os bandidos. Vai se verificar, primeiro, quem são os elementos? É bandido, é marinheiro de primeira viagem? Né? É bandido que sabe lidar bem com arma? É bandido que tem, por exemplo, 150 anos de prisão, de condenação, e já sabe que vai para a cadeia de todo jeito, vai morrer lá? É bandido. A motivação desse bandido é um assalto meramente com objetivo econômico? Ou é um assalto com motivação política? Quer dizer, dependendo da motivação, dependendo do preparo, dependendo dos antecedentes dos bandidos, nós vamos ter uma classificação. É claro, uma crise causada por um elemento que está assaltando um banco por assaltar para ganhar dinheiro e gastar lá, sei lá, na bebedeira, ela é muito menos grave do que o mesmo assalto promovido por uma organização que quer financiar aquela organização revolucionária a qual aqueles elementos pertencem. Evidentemente que uma crise causada por um bandido que é a primeira vez que faz aquilo, né, é muito menos grave do que uma causada por um elemento que sabe atirar muito bem, um elemento que tem 150 anos de condenação. O mesmo se diga com relação aos reféns.
desses reféns, o estado de saúde desses reféns, a proeminência desses reféns. Vejam bem, alguém sequestra um avião. Se naquele avião está, por exemplo, algum dignitário estrangeiro, suponhamos, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, está naquele avião de coincidência. Evidentemente que o grau de risco vai aumentar naquela crise. E evidentemente que o nível de resposta vai ser mais elevado. A decisão de um evento envolvendo um avião no qual está sequestrado o embaixador americano não pode ficar nas mãos do secretário de Segurança Pública do Estado, ou do superintendente regional da Polícia Federal, ou do diretor da Polícia Federal. Aquilo vai ter que subir na hierarquia da organização de segurança. O objetivo também é outro elemento essencial de informação que tem que se levar em consideração. Evidentemente, um sequestro dentro de uma penitenciária, onde as paredes são mais grossas, onde há grades, etc., é muito mais difícil o objetivo de ser conquistado do que um banco cuja entrada é a porta de vidro. Um avião apresenta muito mais risco do que, por exemplo, uma casa ou um edifício qualquer, porque qualquer tiro pode causar uma explosão. E as armas? Se os elementos estão armados 38, 32, eles têm muito menos letalidade do que se estiverem armados de fuzis metralhadores. Então, esses elementos essenciais de informação, bandidos, reféns, objetivos e armas, são os elementos que vão dar ensejo àquela classificação. E é muito importante isso, essa classificação, e é muito importante que se conheça bem esse mistério, porque geralmente quem faz a classificação inicial é quem tem conhecimento imediato do evento. E essa pessoa, às vezes, por exagerar ou por minimizar o evento, logo que dele toma conhecimento, pode prejudicar, às vezes, todo o transcorrer do gerenciamento dessa crise. Então, o elemento, ele enfrenta, ao classificar uma crise, inicialmente, a dificuldade de informações. Quem são esses bandidos? Os reféns. O objetivo, às vezes, já dá para ele. Olha, é um avião, tudo bem, todo mundo sabe que é um avião. Mas as armas que eles estão, será que eles estão realmente com revólver? Eu lembro que naquele evento de Piraquara, até o final nós não tínhamos certeza se eles tinham realmente os 2 revólveres que realmente alegavam ter. Inclusive até nós fazíamos um exercício de lógica. Estão pedindo 8 armas, eles são 8. Então não devem estar com nenhum revólver, devem estar todos com estiletes. E não tínhamos condições de confirmar isso. Outra coisa que nos levou a fortalecer essa convicção foi o quê? Foi que quando a gente diz, temos o primeiro carro, agora solta as mulheres, eles não queriam soltar ninguém. Outro motivo, se eles não querem soltar ninguém é porque eles não querem que o pessoal passe para cá a informação de que eles estão desarmados. Quer dizer, mas tudo aquilo é conjectura. Há uma probabilidade de acerto, mas também há uma probabilidade de erro. Então, a grande dificuldade que a pessoa que toma conhecimento de uma crise, ela tem, é justamente de classificar. E essa classificação é importantíssima para que as medidas sejam tomadas com a devida celeridade e que as pessoas que devam ser responsáveis pelo gerenciamento da crise tomem o quanto antes conhecimento daquilo e já possam tomar medidas para a solução desses eventos.
Nós temos, em seguida, na nossa exposição, os critérios de ação. Ocorrida a crise, o que é que nós devemos fazer? Eu sou chefe de um pequeno destacamento, ou eu sou delegado de uma pequena cidade e ocorreu uma crise. Tocou o telefone, às vezes nem o telefone, porque não tem, chegou o soldado e avisou, olha, houve isso. Quais são as primeiras medidas a se tomar? Conter, isolar e negociar. Conter, isolar e negociar. Conter. Se há 2 reféns, evitar que eles façam 3. Se há, vamos dizer, uma sala que foi tomada por eles, evitar que se torne 2. Ou seja, um ponto crítico, o evento crítico deve ser contido, evitar que se alastre. Deve ser isolado. Nós vamos tratar mais adiante quando tratarmos dos perímetros táticos. Aquilo ali deve ser isolado. Nada de ficar aquele tumulto de gente em cima do local. O local deve ser isolado. Depois que conter e isolar, essas medidas são medidas que devem ser tomadas por aquela pessoa que toma conhecimento imediatamente do problema, passa a terceira fase, é negociar. E aí eu até enfatizaria isso. Negociar, 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 negociar. Vamos tratar depois dessa negociação. Mas, no curso de uma crise, nós temos uma série de decisões a tomar, inclusive já nessa fase de negociação. E para tomarmos essas decisões, nós precisamos estar embasados doutrinariamente naquilo que se chama os critérios de ação. Então, quais são esses critérios de ação? Os critérios de ação seriam os seguintes. O primeiro deles seria a necessidade. Essa decisão que eu vou tomar, ela é necessária. É necessário que eu forneça as armas para o elemento? É necessário que eu entregue o carro que ele pede? É necessário que eu forneça a comida que estão pedindo? Então, o primeiro critério de ação é o da necessidade. O segundo critério é a chamada validade do risco. Eu traduzi como validade do risco, que os americanos chamam de risk effectiveness. O que é isso? Essa validade do risco, ela é justificada quando a probabilidade de redução da ameaça exceder os perigos a serem enfrentados e a continuidade do status quo. Em outras palavras, vale a pena correr esse risco dessa decisão, dessa medida? Eu utilizei a palavra validade do risco. Significa o seguinte: para eu, ao tomar essa decisão, eu vou reduzir a situação de perigo dos reféns, né? Eu vou contribuir para a mudança do status quo, quer dizer, a mudança daquela situação. Essa é o mais difícil dos critérios a ser avaliado. É muito difícil a gente aquilatar, no momento de uma decisão, principalmente que a gente está sob pressão, está sob estresse, avaliar se aquela medida realmente é necessária. Não coisas banais, por exemplo, fornecer alimentação, né? Estão querendo certas coisas, às vezes dizem, eu quero um telefone, eu quero isso. Quer dizer, a gente, cada coisa que a gente cede, a gente, na negociação, a gente tem que avaliar se o risco corrido por aquilo
Vale a pena? E a aceitabilidade. A decisão daquela ação, ela tem que ter uma aceitabilidade legal, moral e ética. Significa o seguinte: qualquer decisão tomada por um comandante de teatro de operações ou por um gerente de uma crise, ela tem que ter uma aceitabilidade moral, legal e ética. Vejam bem, vejam primeiro o tipo da aceitabilidade moral. Aquilo que a gente faz tem que estar amparado pela moral. Suponhamos o seguinte: nós tivemos nos Estados Unidos aquele cidadão, John Hinckley Jr., que tentou contra a vida do presidente Reagan e o feriu com um tiro, para chamar a atenção de uma moça, atriz de cinema, a Jodie Foster, daquele filme Taxi Driver. Queria chamar a atenção dela para mostrar que a amava. Ele resolveu dar um tiro lá no presidente. Nós estamos em esse tipo de maluco. Pois bem, suponhamos que aquele cidadão, ao invés de ter matado ou tentado matar o presidente, ele tivesse sequestrado o presidente ou alguma pessoa chegada, a filha do presidente. Ó, se a Jodie Foster não dormir comigo essa noite, a filha do presidente vai morrer. Vejam bem, suponhamos ainda, e ainda estamos no campo das suposições, que a Jodie Foster, no ato do patriotismo, né, resolvesse ceder lá às exigências do maluco. Vejam bem, a polícia não poderia aceitar essa transação. Porque aquilo fere a moral. É a chamada decisão que fere a moral. Vejam, por exemplo, no caso que nós tivemos aqui em Viracopos. Os elementos queriam carro, e até especificaram: queremos um carro pequeno, queremos um carro forte e queremos 8 armas. Então, quando eu cheguei, a crise começou às 1h15 mais ou menos da tarde. Quando eu cheguei lá, devia ser umas 4h, 4h15. Estava nesse impasse, ainda não tinha se entregue nada e os elementos estavam exigindo isso. Eu me dirigindo para o juiz Heracles, eu disse: olha, juiz, tal, fiz um curso, tal, mais ou menos me apresentei, e disse: olha, dessas exigências dele, a única que a gente não pode aceitar é entregar a arma. Já imaginou o que a população do Paraná iria dizer se no dia seguinte nós tivéssemos 8 bandidos com metralhadoras e não sei mais o que aí na rua, tá? Só com armas fornecidas pela polícia. E pior ainda, se no decorrer da ação ou mais adiante, eles com aquelas armas viessem a matar outras pessoas. Ora, numa situação dessa, nós temos que negar. Olha, não pode, a arma não se fornece, a doutrina não fornece, pode matar. Agora, se matar a gente aí, a gente vai entrar e vai acabar com você. Então, há certos critérios de ação que tem que se partir. O pressuposto, aceitabilidade moral. A outra, aceitabilidade legal. Será que o que ele está pedindo, vamos dizer o seguinte, sujeito lá, ó, eu quero 1 quilo de pó para soltar o pessoal. Ó, isso é ilegal. A gente não pode aceitar esse tipo de exigência. Então, já nessa fase de negociação, o responsável imediato por aquele gerenciamento de crise tem que ter esse conhecimento. Ó, isso aí é legal, isso aí é moral, e finalmente a aceitabilidade ética. A ética diz respeito à corporação. Suponhamos o seguinte:
Geralmente esse tipo de consideração se faz quando o elemento quer trocar, vamos dizer, ó, eu troco um policial de vocês aí por um refém, como garantia para si. Pois bem, esse tipo de troca, esse tipo de decisão não pode ser tomado, porque fere o quê? Fere a ética policial. Mesmo que o colega se predisponha a participar, o companheiro quer participar, não, eu vou, me ofereço como voluntário. Nós não podemos aceitar isso. Por quê? Há todo um universo ético a ser levado em consideração. Nós vamos ver mais adiante que quando chega um elemento diferente num grupo que está sequestrado, cria-se, quebra-se um fenômeno que se chama síndrome de Estocolmo, que vamos falar mais adiante. Então o elemento já, os bandidos já vão começar a tratar aquele nosso homem de uma maneira assim de desconfiança. Poderão submetê-lo a sevícias. A gente está entregando ele. Que garantia nós temos que eles vão ou não vão serviciar o policial? Até, eles podem até estar fazendo aquela barganha, porque justamente o interesse deles é desmoralizar a polícia. Depois, mesmo que eles não façam isso, o elemento pode, ao entrar ali, começar a fazer certas elucubrações mentais. Pô, o pessoal, meus colegas lá, estão esperando que eu tome alguma atitude heróica aqui. Né? Então, pô, e se eu não tomar amanhã na cantina, no cafezinho, vou dizer, mas pô, para que não fizesse nada, ficasse lá, os caras deram bobeira. Quer dizer, esse tipo de decisão fere a ética. Nós estamos colocando um companheiro numa situação pouco ética. Então, sintetizando, ao se tomar uma decisão no curso de uma crise, e evidentemente ela é tomada naquele período de negociação, e até depois da negociação, quando a gente vamos decidir, invade ou atira, essa decisão, qualquer decisão do gerenciamento de crise, ela deverá sempre obedecer aos critérios da necessidade, da validade do risco e da aceitabilidade legal, moral e ética. É necessário? Vale a pena? É aceitável no universo moral, ético e legal? Passados os critérios de ação, vejamos os elementos operacionais essenciais. Nós vamos, logo após mostrar esses elementos, fazer um intervalo de 15 minutos. Nós temos como elementos operacionais essenciais, os chamados componentes logísticos de uma crise, esses aí. Uma crise tem necessariamente, essencialmente, os negociadores, os elementos táticos, os elementos técnicos, os investigativos, os de apoio, os de patrulha, os gerenciais, a SWAT, né? São os grupos de operações especiais, e os elementos de informação. Todo esse universo subordinado a um homem que se chama comandante do teatro de operações, que não deve ser confundido com o gerente da crise. O gerente da crise pode ser até o presidente da República, dependendo do nível e do nível da crise, do nível de resposta e do grau de risco da crise. Mas o homem de campo que é responsável ali é o comandante da operação. E a ele estão subordinados os negociadores, que não se confundem com os elementos de SWAT, nem se confundem com a pessoa dele. Nós vamos ver depois, quando tratarmos especificamente dos negociadores, que o comandante do teatro de operações não pode ser negociador. Foi um dos erros que a gente cometeu aqui naquele evento de Piraquara. O juiz Heracles, que era, ao final foi o gerente máximo da crise, o comandante do TO ali foi ele, tá? Ele se passou por negociador, tá? Falou, Polaquinho, não sei o que e tal. Chegou até no final, quando o Polaquinho queria arma e que o carro venciado, vamos matar o primeiro. Ele já xingou o Polaquinho, ficou logo com raiva lá, mas
Isso não pode acontecer. Negociador é um grupo inteiramente especializado nesse assunto. É um homem da negociação, e é polícia. Ninguém pensa que negociador tem que ser um psicólogo, tem que ser um padre, uma freira. O negociador é um policial treinado para ser negociador. Os elementos básicos, né? Como é que vai se fazer? Tem que ter um pessoal especializado. Ó, isso aqui, o adequado é usar franco-atirador, o adequado é usar tática de campo, vamos dizer, fornece a viatura e a gente pega ele lá fora, porque se for entrar aí vai morrer muita gente, etc. Elementos técnicos, como eu falei, às vezes precisa, olha, o elemento está ali, você está com sério 137, então tem que trazer um técnico nesse assunto. Está com bomba, tem que trazer um técnico no assunto para que dê assessoria. Ele fica subordinado do técnico ao comandante TO. Elementos investigativos. Ó, fulano, vai ver se esse camarada que está dizendo aí é aquele fulaninho mesmo. Aí sai o homem pela rua para investigar. Ver quem é a família do camarada. Então tem que se fazer uma investigação justamente para colher os chamados elementos essenciais de informação. Os elementos de apoio, quer dizer, bombeiro, ambulância, médico. Às vezes, ó, tem 2 reféns feridos. Estão querendo que não querem soltar, mas querem que o médico vá socorrer. Esse elemento de apoio, que também pode ser técnico, às vezes, esse elemento está subordinado ao comandante TO, só entra lá com ordem do comandante TO. Tá? Elemento de patrulha, porque nós temos um ponto crítico e ele tem que ser isolado. Quem isola é uma tropa ostensiva. Então vejam bem, por isso que é necessário esse trabalho que nós estamos fazendo. Vamos dizer o seguinte: assaltam uma Caixa Econômica Federal em Curitiba. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Como tal, compete ao Departamento de Polícia Federal prevenir e reprimir os crimes envolvendo esse tipo de organização. Aí chega a Polícia Federal lá para gerenciar a crise. Resultado: tem que isolar a área. Quem é que isola? A Polícia Federal não tem nem preparo para fazer esse tipo de trabalho, nós não temos elementos de patrulha, né? Nem tem fardamento para isso. O elemento isolado tem que ser o elemento com fardamento ostensivo. Então tem que se socorrer do quê? Da PM. Chega um avião em Curitiba, com sequestradores, com pessoas e tal. O avião tem que ser isolado. Quem é que vai fazer esse isolamento? É a Polícia da Aeronáutica. Compete ao DPF gerenciar a crise, mas o elemento patrulha é da Aeronáutica. Depois temos os elementos gerenciais. Esses elementos gerenciais são aqueles que assessoram o comandante de TO. No gerenciamento total da crise. Suponhamos, no caso de Piraquara, eu acho que o pessoal do DEPEN ali é o pessoal gerencial, de apoio. Olha, esse pessoal é assim, os nossos homens da segurança tem tais e tais características, esse camarada é perigoso, isso é assim que são os elementos gerenciais, né? Que ajudam na tomada de decisão. A SWAT, que é um grupo tático, de que nós falaremos lá adiante, e finalmente os elementos de informações, são os fichários. Ó, esse aqui tem 150 anos, esse aqui é daquele grupo terrorista de não sei de onde, que é ligado a fulaninho, e é isso, é aquilo. Quer dizer, são os elementos de informação. Então, nós temos aí, então, um quadro dos elementos operacionais essenciais, dos quais vamos falar no nosso intervalo. Após o nosso intervalo, vamos ter intervalo de 15 minutos com relação a isso. Eu agradeço por isso. Nós queríamos, então, mais uma vez, lembrar aqueles passos iniciais indispensáveis a qualquer situação crítica. Conter, isolar e negociar. Negociar, negociar, negociar. O trabalho do gerenciamento de qualquer crise depende fundamentalmente da negociação. Ela é indispensável. Não se deve nunca
tomar qualquer atitude repressiva sem antes esgotar ao limite a negociação. Contido, isolado o ponto crítico, começa-se a negociar. Alguém assume, naquele momento, a condição de comandante do teatro de operações. Recomenda-se que seja sempre a autoridade que de imediato tome conhecimento do evento.